Meu nome é Héctor Feller, tenho 38 anos, entrei na Petrobras em 2010 no cargo de geofísico e trabalho como geofísico até então. São 14 anos de empresa, há 4 anos participo mais firmemente dentro do Sindipetro-S. Como trabalhador da Petrobras, eu consigo entender a real magnitude que essa empresa representa para o país. Mas a partir do ano de 2024 eu fiz uma escolha e entrei para a liberação sindical e hoje estou integralmente liberado para o sindicato. Eu me sinto geofísico da mesma forma como eu entrei na empresa, mas eu vejo que as responsabilidades são ainda maiores, porque antes, se eu fazia a condução de um projeto, de um trabalho, hoje muito mais do que projetos e trabalhos, a gente conduz vidas que se importam em continuar aqui no Espírito Santo, vidas que lutam pela permanência da Petrobras e que a Petrobras continue existindo no Brasil. Basicamente, eu entrei para a comunicação porque eu gostava de escrever, então eu fazia textos e por algum motivo, algum dos integrantes do sindicato gostava dos textos que eu elaborava e talvez por isso o convite foi diretamente para a comunicação. Então a gente teve vários projetos ao longo desses 4 anos à frente da comunicação. Um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas, é o Petrobras Fica, no qual nós fizemos uma luta muito árdua contra a venda dos ativos que pertenciam à Petrobras para que eles não fossem privatizados. Foi uma campanha de comunicação que teve uma repercussão muito grande. No tema dos combustíveis, a gente se debruçou sobre 2 campanhas em específico, que foi o combustível a preço justo e o gás de cozinha a preço justo. Esse que teve uma campanha extremamente difundida nas periferias, no qual o sindicato levava vouchers na botija de gás. Nesse momento em que o gás estava no seu preço mais alto da sua trajetória, do governo passado, a gente conseguiu estabelecer uma relação de confiança e uma relação de conhecimento, ao mesmo momento que a gente também entendia a realidade da periferia e se aproximava dela. Para comunicar é preciso coragem. Até para poder se expor, para poder mostrar a sua verdade, é preciso coragem. Nós somos inundados, fomos infotoxicados pela essa avalanche de mentiras que muitas vezes apareciam nas redes sociais e até nos noticiários profissionais. Era preciso quebrar essa corrente de mentiras, de inverdades, principalmente sobre a empresa que nós defendemos, que é a Petrobras. E por isso nos debruçamos em muitos assuntos e colocamos muita energia para poder discutir assuntos que eram importantes, mas que estavam sendo desviados, que não levavam a um debate sério. E com isso o Sindipetro Espírito Santo se debruçou sobre os assuntos para tentar pegar esse ambiente retorcido pelas mentiras e aplainar com algumas verdades fundamentais. E isso foi extremamente importante para poder desconstruir as fake news, porque a gente só consegue desconstruir as mentiras com verdade e com comunicação. No final, a gente estava precisando se debruçar sobre a defesa da democracia, e nisso o Sindipetro também foi vanguarda. Nós conseguimos enxergar com antecedência os movimentos que estavam acontecendo no país e nos colocamos à disposição para defender o ambiente democrático desde o primeiro instante. E mais do que isso, a comunicação, da forma em que a gente pensou, ela extrapolou essa rede que fala simplesmente para os seus próprios sindicalizados. E nesse grande ciclo, nessas grandes bolhas que a gente foi avançando e criando de debates, o filho do petroleiro, que não estava diretamente ligado ao sindicato, se aproximou e, por se aproximar por meio das redes sociais, trouxe também o pai que é petroleiro, a mãe que é petroleira, e a gente fez um movimento inverso de chegar à comunidade, chegar aos usuários, os consumidores de comunicação de uma forma geral, e a gente trazer esse petroleiro que não mais acreditava no sindicato, por meio desse pessoal que o cerca, fez ele se interessar mais por esse ambiente sindical. E isso eu acho que foi o mais interessante que a gente conseguiu fazer. A comunicação, ela não foi simplesmente um caminho entre 2 entidades, o sindicato e o indivíduo. Ela se expandiu de uma tal forma que ela englobou os indivíduos e foi um movimento de categoria mesmo para o sindicato. 35 anos por você. Sindipetro Espírito Santo.